Está no ar o seu programa Manhã na TVS de hoje. Em cima da mesa nós temos a Academia Ubuntu. Concretamente, vamos falar da liderança servidora com os líderes Ubuntu, concretamente Josimar Afonso e a Arilene Martins. É mesmo assim, não é? Martins. Sim. Muito bem, obrigado. Podia ter começado pelo Josimar Afonso, mas dando as vozes às mulheres, em primeiro lugar, bom dia, Marilene, Ari. e espero que a disposição esteja boa. Bom dia, está tudo bem, graças a Deus. Até então, bem disposta. Para mais um desafio. Sim, sim. Muito bem. Josimar Afonso, bom dia e seja uma vez mais bem-vindo a casa. É um espaço onde conheces muito bem, uma televisão, afinal, que também conheces muito bem. Bem, Josimar, bom dia e começava por ti a questão desta academia, Ubuntu. Quer falarmos um pouco desta academia desde... Enfim, há muitos que não sabem, falar um pouco dela, a sua criação, os objetivos dela, cá também. Obrigado, Abdullah, e saudar também a todos os telespectadores da TVS e agradecer naturalmente por mais esta oportunidade de poder estar aqui a partilhar hoje sobre a Academia de Líderes Ubuntu. É uma academia que tem sido construída em Portugal, onde o método Ubuntu tem sido construído há cerca de 15 anos ou mais. Em São Tomé e Príncipe, a academia chegou desde 2018 e de lá para cá tem-se feito a capacitação de jovens. Já temos 2 grupos formados, entre participantes e também jovens que receberam a formação de formadores para poderem replicar a metodologia. E neste momento estamos na fase de preparação para arrancar com a 3ª edição da Academia de Líderes Ubuntu em São Tomé e Príncipe, que deverá iniciar no próximo fim de semana, no próximo sábado, dia 29 de julho, e é uma formação que vai decorrer ao longo dos próximos meses, aos sábados. Portanto, nós, ao nível do mundo inteiro, a Academia, como disse, começou em Portugal, mas hoje em dia já está nos 4 continentes, com muita força na América Latina, com muita força também na Europa e na África, naturalmente, de onde surge, na verdade, o Ubuntu, que é um conceito africano, que, na verdade, apesar da metodologia de formação estar a ser construída em Portugal, ela tem regressado gradualmente à África. Correto. Josimar, esta academia em São Tomé é composta por quantas? Nós, nesse momento, já temos mais de 100, 120 ou cerca de 150 pessoas que passaram pela formação Ubuntu como tal. O que quer dizer com isso? Porque o método Ubuntu ele está estruturado em vários formatos. Nós temos formatos de uma semana intensiva de formação, certo, os 5 dias da semana. Nós temos o formato de formação de formadores, mais os 5 dias de formação, e temos também formatos semestrais, que fazemos seminários um em cada mês, ou um seminário em cada mês. Temos os seminários temáticos, que podem acontecer sobretudo em 2 dias, que trabalhamos 2 módulos consecutivos, e nós aqui em São Tomé vamos testar agora este formato praticamente mensal, que será em todos os fins de semana seguidos, aos sábados particularmente. Portanto, ao todo, de 2018 para cá, nessas 2 edições que já se realizou, tivemos cerca de 150, mas indiretamente já tivemos mais de 200 ou 300 pessoas, jovens sobretudo, que tiveram contacto com a filosofia Ubuntu, isso através de projetos que temos estado a desenvolver, sobretudo em parceria com o Unicef, particularmente para a capacitação e empoderamento de raparigas numa primeira fase, e muito recentemente para a capacitação e desenvolvimento de competências de lideranças para os jovens do Parlamento Infanto-Juvenil. Estou a referir-me ao último grupo que terminou há pouco tempo o mandato. Muito bem. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpa aos nossos telespectadores e que eu ainda encontro-me com irritação na garganta. Estou a tratar disto, mas também isto não nos impede de darmos a nossa cota à parte
para o melhor do nosso país, cada um na sua área, fazendo o que se deve fazer, trabalhar. Então, o que estou a tentar dizer é que, mesmo com a irritação, eu estou cá e estarei sempre convosco para continuarmos aqui com o nosso e vosso programa. E, sendo assim, como já fez referência, em outras palavras, o Josemar Afonso, a Academia de Líderes Ubuntu é um projeto de educação não formal orientado para a capacitação de jovens com elevado potencial de liderança, sobretudo provenientes de meios desafiantes ou que neles queiram trabalhar. Pretende-se acompanhar, facilitar e enriquecer e também consolidar o desenvolvimento de cada participante enquanto líder ao serviço da comunidade, promovendo competências humanas e técnicas relativamente para o seu percurso de vida. Voltando aqui, e vou integrar-me agora a Marilene, não é, Martins? Arilene. Arilene. Arilene, espero não falhar-me mais. Arilene Martins, não é? Sim, sim. É da Academia Ubuntu há quanto tempo? Já há 2 anos. Há 2 anos, não é? E durante este tempo, o que é que conseguiu de lá sacar? Consegui sacar muitas coisas, porque no início era difícil ser uma líder. Ainda mais ser líder servidora, porque uma líder servidora é aquela que faz de tudo, é capaz de tudo. E consoante ter a humanidade consigo. Como a filosofia Ubuntu diz que você tem que ter a humanidade de cuidar de você, de cuidar dos outros, de cuidar do planeta, é muito difícil. Mas depois das formações que eu tive, do processo de 2 anos que eu tive na academia e ainda faço, mudou muita coisa em mim. Mudou o espírito de empatia, que é colocar no lugar dos outros. Eu agora penso em mim, penso no outro, penso naquilo que, será que aconteceu alguma coisa com fulano? E se fosse eu no lugar do fulano, o que é que eu faria? Eu não posso ir só julgar o fulano porque aconteceu isso com ele. Não, eu tenho que colocar no lugar dele para saber as causas, as consequências que fez ele se levar àquela situação ou não. E quanto à terceira edição, estamos aqui, estamos prontos para receber as pessoas que estão, os jovens nesse caso, que estão disponíveis em vir a ter conosco a nossa formação aos sábados, começa já no dia 29 de julho, mas a inscrição ainda está aberta até 21 de julho. Correto. Então, significa dizer que estão abertos para receberem mais pessoas? Sim, sim. Ainda estamos abertos para receberem mais pessoas. Correto. E dentre todas estas questões aprendidas, todos esses atributos que conseguiste, o que também tens feito fora do grupo para as pessoas como é a consequência do teu aprendizado, ou seja, da tua aprendizagem, dentro da academia? Fora da academia, nesse caso. Fora da academia eu faço muitas coisas. No meu trabalho, em casa, com os amigos. Eu sou uma pessoa bastante aberta. Estou disponível para quem quer conversar, quem quer desabafar alguma coisa e quem está com algum problema que recorrer a mim, se eu puder ajudar, eu posso. Caso não, eu procuro até outras fontes que possa também ajudar aquelas pessoas que estão a precisar de mim. Em um português um pouco mais... tens persuadido pessoas, tens conseguido persuadir pessoas para fazerem parte desta academia? Sim, sim, tenho persuadido bastante. Até os meus colegas sempre dizem, Helene, quando é que a formação vai começar? Porque as minhas colegas sempre viram-me na formação e sempre ouviram-me falar da Academia de Líderes. E elas sempre perguntavam, quando é que será a nova formação? Quando é que será a nova formação? E agora, com a terceira edição, eu já lancei a proposta para todas as minhas colegas e elas disseram que elas vão participar. Algumas já inscreveram, porque nós tínhamos um link que nós partilhamos, já inscreveram e estão disponíveis a participar conosco. Tens conseguido ser, pelo menos, uma boa agente de mudança na comunidade. Sim, sim. Josemar Afonso, sente-se feliz em saber que ao seu lado tem alguém que entrou e está a dar o seu melhor para que a academia cresça cada vez mais? Claro que sim. A Arlene é um testemunho vivo e nós temos o privilégio de tê-la aqui para falar em viva voz, porque eu poderia relatar a história dela e como dela de dezenas de pessoas que também já passaram pela academia e vivenciaram essa transformação. E eu também posso falar em primeira pessoa. Há um Josemar antes e há um Josemar pós-Academia de Líderes Ubuntu. É efetivamente uma experiência extremamente transformadora, mas é mesmo transformadora.
Isso não quer dizer que é uma varinha mágica, que qualquer que entra, independentemente de qualquer coisa, vai sair uma pessoa diferente. Não. É um espaço aberto, é um espaço em que nós proporcionamos esta experiência às pessoas através de vários recursos lúdicos, pedagógicos, ou seja, nós temos várias dinâmicas, atividades práticas, temos atividades de reflexão, visualizamos filmes e reportagens, todos os conteúdos relacionados que proporciona a cada participante a experiência de poder refletir sobre quem é ele, sobre quem foi ele, sobre o que ele quer ser para o futuro. E a experiência que nós temos tido ao nível global é que grande parte das pessoas que passam pela academia sentem-se transformadas. Mais uma vez eu preciso, não é nenhuma varinha mágica e nós temos a plena consciência disso. Há também muita gente que fez a Academia de Líderes Ubuntu no mundo e em São Tomé e Príncipe que também não nos dignificam e nós somos humildes o suficiente para reconhecer isso. Por quê? Porque o Ubuntu é simplesmente uma proposta e cabe a cada um escolher se quer viver, se quer ser esse testemunho, como a Arlene disse que tem sido na escola, na sua comunidade, para os outros, e se quer ser, acima de tudo, algo que nós trabalhamos muito, que é o liderar pelo exemplo. Mais do que falar bonito, é mostrar na prática o que é ser um líder Ubuntu, o que é ser um líder servidor. E esta experiência, de facto, é o que muita gente tem vivido e vamos insistir. E temos agora mais oportunidade para mais pessoas, se quiserem vir e experienciar também para depois virem dar os seus testemunhos. Manhã na TVS, de segunda a sexta, na sua televisão, e segunda, quarta e sexta em direto. O método Ubuntu aposta sobretudo no desenvolvimento de 5 competências centrais que trabalham o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e serviço. A empatia, a Arlene aqui já disse que conseguiu mudar, não é? Agora já consegue lidar com muita gente. Josimar Afonso gostava que centralizasse, ou seja, acentuasse sobretudo essas 5 competências em separados. Eu quando vinha, eu já deduzia que queria fazer esta pergunta e eu numa primeira análise disse não, nós não podemos tocar nisso porque senão as pessoas não vão mais participar na formação porque acham que já sabem, mas acho que não tem nada a ver porque como eu disse, a academia mais do que falar, ela é experiencial, portanto é preciso viver aquela experiência para efetivamente se aprimorar, digamos assim, do que essas palavras significam. Por mais que eu explique aqui, Exato. As pessoas até podem refletir sobre isso, mas vão sentir o verdadeiro sentido, passo o pleonasmo, a repetição, quando passarem pela experiência. Portanto, nós temos ali cinco competências que, no fundo, resumem-se nos 5 pilares da Academia de Líderes Ubuntu. Mais uma vez repetindo, que é a autoconfiança, o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e o serviço. Portanto, temos aqui as 2 primeiras, o autoconhecimento e a autoconfiança, que é muito focada na própria pessoa, não é? Na sua experiência, no conhecimento de si próprio, no conhecimento das suas potencialidades e das suas capacidades. E temos outras 3 que são viradas para a pessoa na relação com o outro, na relação com a comunidade. Portanto, a questão da empatia, mas o quê? Ok, da resiliência, empatia e o serviço. Essas 3, como já vê, é isso. Já é um pouco virada para a relação com o outro e com a comunidade. Portanto, com essas 5 competências ou com esses 5 pilares, nós associamos várias dinâmicas e conteúdos que ajudam a pessoa efetivamente a desenvolver estas e outras capacidades para serem líderes, agentes transformadores das suas comunidades. Correto. Como somos feitos de músicas, somos feitos de informações, estamos a tratar de Academia de Líderes Ubuntu, concretamente a sua 3ª edição, que nós vamos falar lá mais à frente, e conhecer ao fundo o seu projeto. Estamos a falar também deste subtema que é a liderança servidora.
Vamos totalmente saber um pouco mais sobre estas questões todas daqui a mais alguns minutos, porque desta vez vamos relaxar com uma musiquinha e já voltamos. Muda aquela menina. Muito bem, a história da Zuena ficar assim para trás é um exemplo, devem seguir, que a bebedeira e a desobediência familiar não nos leva a lado nenhum. É o que a música fez, aliás, que a música narrou. Portanto, vamos seguir o conselho dos mais velhos, dos nossos irmãos mais velhos, e a Zuena não seguiu o conselho e o fim da Zuena foi aquele. E você não quer ser mais uma Zuena na nossa vida, no nosso país, não é? Então, ouça conselhos, faz favor. Seguindo aqui em frente, deixando a Zuena para trás, e vamos, a Academia Ubuntu também tem o papel de ensinar, educar as pessoas que lá vão, nesse caso, não vão ser uma Zuena. Não. Não há motivos para ser. A terceira edição da Academia de Líderes Ubuntu aprofunde um pouco mais, José Afonso, sobre esta terceira edição e também aqui podem partilhar conversas sem problema algum. Esta terceira edição, a que se deve a ela acentuadamente e o que é que está preparado de facto para esta terceira edição? A terceira edição, na verdade, já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Certo. Que é preciso não esquecermos que há 2 anos, ou nos últimos 2 anos, tivemos a pandemia da Covid-19, que praticamente mudou drasticamente a nossa forma de viver e, sobretudo, para a Academia de Líderes Ubuntu, era quase que impossível desenvolver formações porque, como já fiz referência, o nosso modelo é muito relacional e experiencial e pronto, não se podia ter aglomeração de pessoas naquela altura. E também ela vem neste momento devido também ao contexto atual de São Tomé e Príncipe. E nós estivemos ontem no encontro com a Ministra da Juventude e Desporto, que desde já agradecer mais uma vez por nos ter recebido, e ficou mais uma vez patente a constatação de que São Tomé e Príncipe precisa da Academia de Líderes Ubuntu, precisa dos conteúdos sobre a liderança servidora. É notório que faltam-nos referências no que tem a ver com a liderança, não só ao nível dos mais velhos, não só ao nível da classe política, por exemplo, ou da classe dirigente, mas também mesmo ao nível da juventude. Porque eu tenho dito que se não tens referência de liderança, sê tu o líder que queres ver no outro. Ou seja, nós não podemos, enquanto jovens, nos refugiar neste argumento de que faltam-nos pessoas de referência. Não. É como na casa em que o pai é alcoólatra, é como na casa onde o pai nunca foi presente. O filho não tem o direito de ser alcoólatra ou ser ausente porque ele não teve um pai presente em casa. É justamente por este motivo que ele tem que se esforçar ainda mais para ser justamente aquilo que ele não teve, que é a presença, que é o bom comportamento, que é ser referência para os outros. Portanto, é esse o desafio que nos leva a dedicar todos os nossos esforços, apesar de pouco ou nenhum apoio, pelo menos até ao momento que recebemos, não recebemos nenhum até ao momento, mas estamos a bater as portas, a ver também se parceiros, se pessoas, se instituições possam nos ajudar a fazer desta terceira edição uma experiência com o maior êxito possível para os participantes. Nós precisamos de apoio financeiro acima de tudo, porque precisamos de adquirir materiais, precisamos de proporcionar alguns conteúdos essenciais para os participantes e tudo isso tem custo e nós somos um grupo de jovens que, além de querer dedicar o seu tempo e deixar os seus afazeres para servir a comunidade, é muito mais penoso ter que exigir dessas pessoas que arquem com todos os custos que isto necessita. Portanto, estes são os fundamentos desta terceira edição. Depois, naturalmente, a Arlene se calhar pode partilhar aqui. Nós vamos desenvolver quase os mesmos temas que já partilhamos nas outras formações, no que tem a ver com as temáticas de cada dia, por exemplo. Eu acho que sim, porque cá até diz a terceira edição
da Cada Academia de Líderes do seminário. Ubuntu de São Tomé e Príncipe poderá considerar, aliás, decorrerá durante 6 sábados consecutivos, das 8 às 18h30 às 16 horas, em relação ao primeiro seminário, liderar com Mandela. Podia-nos exemplificar o que é isto de liderar como Mandela? Liderar como Mandela. Mandela foi um ex-presidente sul-africano que já faleceu, né? E antes, ele tinha tudo para odiar os povos nativos, os brancos nesse caso, que o prendeu, mas ele fez ao contrário. Ele, em vez de separar, ele uniu todos. E é isso que ele deixou como Mandela. Você não deve separar os outros, você deve incluir todos. Tem que ter a inclusão, a partir do princípio de que, mesmo ele sendo diferente, mesmo se você tem uma advertência com a pessoa, você tem que puxar aquela pessoa para o teu lado. Porque se você continuar com aquela pessoa de lado sempre, a pessoa vai continuar, você vai continuar odiando as pessoas e a pessoa pode até causar-te mais mal. Mas se você puxar a pessoa para o teu lado, o mundo torna-se melhor. É por isso que liderar como Mandela é um dos nossos pontos do primeiro dia. Depois, a seguir, temos também a construção de pontes, né, José? A construção de pontes. Você tem que ser a ponte para o teu colega. Não é a construção de pontes de ponte que nós passamos, né? Mas a construção de pontes é você ser a ponte para o sucesso do teu colega, do teu irmão, do teu amigo. Não é porque teu colega está a subir que você tem que fazer para teu colega descer e você subir, não. Pode-se andar baseadamente, vocês os dois, ou ele subir e até dar-te uma mão para também subir. Ou como quem diz, não ter o espírito de caranguejo, não é? Sim, de andar para frente e andar para trás. Sim, o caranguejo, às vezes, quando vê o outro a subir e ele está no buraco, ele puxa o outro para continuar no buraco. Sim. Muito bem. E o terceiro seminário é vencer obstáculos. Vencer os obstáculos, nesse caso. Quando você, na vida, tem vários obstáculos. E, por vezes, há um momento que você pensa em desistir. Vou parar, vou desistir de tudo. E você tem que ter aquela capacidade de vencer os teus obstáculos. Como a gente diz, Deus não dá você nenhum problema. Não dá você um problema, você não pode com ele. Se Deus deu aquele problema, é porque tem solução para aquilo. Se esse obstáculo está na tua vida, é porque você consegue ultrapassar. E o Ubuntu é isso. Que é na passa qualifa, não é? Muito bem. Temos aqui a quarta, temos o quarto seminário, o quinto, mas antes disso, mediante tudo aquilo que já foi dito, gostava de, pelo menos, esmiuçar algo como experiência para os nossos telespectadores, para que eles também em casa sintam-se à vontade e com vontade de participarem, não somente destes seminários, como também fazerem parte da próxima, aliás, para preencherem ainda mais o grupo de líderes da Academia. Experiência, eu já tive várias experiências. Já participei em várias atividades, como o Josimar já disse, no empoderamento de raparigas e com os meninos do Parlamento Infantil Juvenil. Foi uma experiência muito boa. Eu tive interações com vários tipos de jovens. Você passa a conhecer outras pessoas, outras realidades. E pode levar você como exemplo. Há meninas que já disseram, por exemplo, eu sou professora, e a maneira de lidar com as meninas lá no Parlamento Infantil Juvenil, elas disseram assim: quando eu crescer também quero ser professora. Eu quero ser professora como Marlene. Eu sou um exemplo de uma líder. E elas têm-me como exemplo. E eu gostei bastante. Foi uma experiência bastante proveitosa. E cada pessoa que faz parte da academia sabe que ser Ubuntu é ser diferente. Correto. E pronto, vamos lá. A minha prima está em casa, está a ver televisão, gostava de fazer parte da Academia Ubuntu. Enquanto líder Ubuntu, qual é a mensagem que podias deixar a ela? Venha e faça parte de nós. Ubuntu, eu sou porque tu és. Correto. Josimar Afonso, deve ser motivo de orgulho para ti e para os outros que lá estão antes. 12 de agosto, quarto seminário, Vidas Ubuntu. Sim, este quarto seminário é muito virado para cada participante, na verdade. É um dia em que nós focamos muito na história de vida de cada participante, permitindo e convidando as pessoas para olharem o seu percurso de vida nas suas diversas fases e tocando nos seminários anteriores, a ver o que já fizeram, como fizeram, o que podem hoje. E repare que já estamos no quarto seminário, o que com as ferramentas que já adquiriram nos dias anteriores, como é que podem reconstruir as suas histórias de vidas.
que lições elas podem aprender com cada momento que já viveram até agora. Portanto, e a partir daí ver que, apesar dos obstáculos, apesar das barreiras, apesar das dificuldades, ou mesmo também dos momentos bons que eu vi na minha vida até agora, que sentido eu devo dar a cada um desses momentos e a cada uma destas coisas. E a partir de lá, partir para frente para o quinto seminário. Que é I Have Dream. Eu tenho Exato, que é uma frase bastante célebre, é uma frase do Martin Luther King, que todos sabemos o seu grande papel na promoção da igualdade e na luta pela liberdade, na verdade, nos Estados Unidos da América. Portanto, aqui o I Have a Dream, que é no fundo eu tenho um sonho, se quisermos traduzir em português, que é no fundo também um convite para que todos possam partilhar e idealizar coisas para si próprio, a título pessoal, mas acima de tudo sonhos coletivos, sonhos de serviço, e partilhem juntos o que é que nós queremos para o país, para São Tomé e Príncipe. Neste momento, o que é que eu posso oferecer? Que tipo de ações concretas eu posso fazer sozinho e em conjunto com os outros Ubuntus? E é maravilhoso ver neste dia a junção de todos esses sonhos serem espalhados, serem partilhados e o impacto que isso pode vir a ter na comunidade. Portanto, é importante só sublinhar que para cada um desses seminários nós destacamos um ou outro pilar daqueles 5 que eu fiz referência. Portanto, há sempre um em relação direta. No último, o pilar em evidência é justamente o pilar do serviço, porque é um convite para todos os participantes saírem de lá com um propósito firme e com um compromisso claro de servir aos outros e de servir à comunidade. Sendo assim, nesta mesma esteira, eu ia mesmo colocar esta questão, mas como tocou nela, vou só tentar, enfim, sugerir-te que dês mais algumas opiniões enquanto cidadão e enquanto líder Ubuntu em especial, não é? O que de facto que os líderes Ubuntu, não estando a serviço concretamente da academia, têm feito para que este povo de hoje, agora a forma como o país está, pessoas frustradas, desesperadas, individualmente cada um de vocês, falando por si, e depois a Arlene, se quiser, poderá falar também, tem feito para, enfim, procurar encontrar com os jovens um melhor caminho que não fosse aquilo que estamos a ver hoje em dia, onde os jovens estão a seguir. Não sei se me estão a entender. Eu não quero ir mais aprofundar, não quero ser mais grosso, mas pronto, eu não sei se estão... Não, nós percebemos o contexto e, como eu disse, é na verdade um dos fundamentos para nós insistirmos na necessidade de avançar com a terceira edição da Academia de Líderes do Ubuntu. É óbvio, é evidente que nós estamos a viver uma fase difícil da nossa história e nós somos jovens. Nós temos elementos da academia que também partilham as suas experiências de desespero, de falta de esperança, de falta de oportunidade, enfim, de tudo que, quando tem sido difícil nesta fase para a nossa sociedade. E o que nós temos feito, não falo por todos, como eu já reconheci antes, nem todos vivem ao fundo esse espírito Ubuntu, mas uma boa parte de nós tem procurado ser exemplo. Mostrar que é possível ser diferente, que é possível encontrar oportunidade apesar das advertências ou apesar das adversidades da vida, é possível encontrar oportunidade, é possível fazer diferente. Isso não quer dizer que não haja sofrimento, não quer dizer que não vai haver dificuldades nas nossas vidas, não quer dizer que não haverá sacrifícios. Nós sacrificamos. Eu, para estar cá, e eu tenho partilhado em jeito de brincadeira, eu estou há dias que não consigo ir ao barbeiro para cortar o cabelo e fazer a barba. Por quê? Não é só porque eu não quero, às vezes isso parece ser engraçado, mas não é. É porque tem que se fazer sacrifício para fazer 1001 coisa para ter a vida a andar para frente, como se diz aqui no Terra a Terra. Portanto, os sacrifícios vão existir, os desafios vão existir. O que muda e o que pode e deve mudar é a nossa forma de encarar esses desafios e esses obstáculos.
quando nós começamos a mudar a nossa postura, a nossa forma de encarar esses obstáculos, às vezes a forma como o impacto que eles têm sobre nós pode ser um pouco mais leve, pode ser mais suportável. É mais ou menos isso que nós temos procurado fazer. Sublinhar, por exemplo, que ontem celebrou-se o dia de Nelson Mandela, 18 de julho é o dia do seu nascimento, e, por exemplo, ontem, ao nível da comunidade Ubuntu global, ao nível mundial, nós procuramos evidenciar muito a temática do esperançar. O que é isso de esperançar? É mais do que ter esperança, porque comumente entende-se ter esperança como esperar, acreditar que as coisas vão acontecer, mas não. O esperançar que nós trabalhamos na Academia de Líderes Ubuntu é mais do que isso. É ter um passo, é ter uma ação para que as coisas aconteçam, é agir e não estar parado e acreditar que um dia as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Portanto, é essa mensagem que vamos passar também durante a terceira edição da Academia de Líderes Ubuntu, que é preciso esperançar São Tomé e Príncipe. E nós, jovens, temos um papel de extrema importância para a mudança do paradigma que o nosso país tem tido nos últimos tempos. Arlene, enquanto mulher e membro também desta academia, digamos, tens feito também a sua parte, falaste que tens tido muita experiência, tens adquirido também algumas, não é? Tens vivido experiências diferentes, e com as suas amigas, com as amigas das suas amigas, o caminho que têm percorrido algumas raparigas, tendo em conta que, na tua opinião e na opinião da maioria, não seria o melhor caminho. É verdade que as coisas estão difíceis, como já dizia o Josemar Afonso. Mas qual tem sido a tua mensagem para estas raparigas? Que é para elas não desistirem de Santo Tomé. Porque ainda ontem estava falando com uma colega minha e disse ela assim, Fogo, sou sozinha, no nosso grupo eu sozinha, sou a única que ainda estou cá. Ela disse assim, Arlene, pelo menos vem passear. Disse ela, não, ainda, não chegou agora. Ainda estou só mais gente de mudança em São Tomé. Enquanto eu puder fazer aquilo que eu posso fazer para São Tomé, eu vou fazer. Se um dia der para passear, a gente vai passear. Não preocupa, a Arlene vai, mas a Arlene ainda continua em São Tomé. Com as minhas colegas, sempre falo com elas, umas dizem que marido está embora, disse que também quer ir atrás, não sei o que. Disse ela, cada um é livre, tem seu livre-arbítrio. Mas você aqui fazendo, ou como a Romana ainda disse ontem, a Romana disse-nos ontem, o esperançar de ir e voltar. Não é ir e ficar lá, trabalhar lá, ficar lá. É ir e voltar, trabalhar e trazer para São Tomé e Príncipe. Como exemplo, temos o Cabo Verde. Os cabo-verdianos vão para outros países, trabalham lá, mas vão em prol de Cabo Verde. Isso deveria ter sido também com os santomenses. Trabalhar lá, mas em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Esse país já não tem solução. Você é a solução. Como bem dizer, você é um pedaço de tijolo que vai montando aquela casa. Santo Tomé é a tua casa. Se você sai, a casa cai. Então, você tem que fazer o teu papel dentro de Santo Tomé e Príncipe. Como quem diz, a casa bonita por dentro, sem os pilares seguros. Seguros, desaba. Muito bem. A juventude tem desaparecido. Aliás, na semana... Ainda estamos, não é? Na semana passada, no último final de semana, perdemos mais algumas pessoas, mais umas 500 pessoas. E dentre elas, uma rapariga com muito potencial, que eu ainda achava que nós podíamos aproveitá-la. Para ela ir, antes dela ir, ela conversou comigo várias vezes. E eu ainda a aconselhei, ela estudou, terminou, fez algumas formações, mas não conseguiu uma vaga, não é? E estava desesperada. A única coisa que ela conseguiu é trabalhar num lugar a vender cerveja, a vender grades de cerveja. Ela estava desesperada. Ela não queria sair de São Tomé. E sempre conversava comigo. Eu dizia a ela, bom, se você entende que sair daqui é a solução, o que você vai fazer lá? Eu vou lá, né, pela paixão. Ele disse, ok, você... E ela resistiu muito. Ela não foi para estudar. Ela não foi para ter um bom emprego. Ela foi porque ela estava simplesmente desesperada. Porque ela entendia que, ou entende até hoje, né, porque ela já foi, e só tem alguns dias ali, ela entende que ela prefere ir lá limpar chão com o estudo que ela tem, a formação que ela tem,
do que estar no seu próprio país, com todas essas atribuições académicas, e a ser uma vendedora de cerveja. É o que ela deduziu e preferiu ir. A título de exemplo, ela, entre ela, muitas elas, na mesma situação. Já reparaste, o Josemar se calhar também, enquanto jovens se calhar também já repararam com pessoas destas, porque eu fiz o que eu podia, mas ela não resistiu, mas demorou um bocado. Ela até foi um bocadinho, eu vou vir, mas chegou uma altura em que eu não consigo mais assegurá-la, que ela é como aquele peixe que você segura dentro da água, que para você já na areia, ele e vai. Outra vez. A miúda é exemplo disto. Já aconteceu convosco alguma experiência dessa? Sim, naturalmente. Nos últimos tempos a imigração é o tema da atualidade, não só em São Tomé e Príncipe. Ao nível dos PALOPs, que nos é muito mais familiar, nós sabemos que os jovens têm deixado o país. Claro que isso tem mensagens várias e tem várias leituras e cabe a cada uma das partes tirar as devidas ilações. Nós temos feito a nossa parte enquanto jovens, enquanto líderes que somos e queremos continuar a ser, de tentar dar motivos para que as pessoas continuem a acreditar. Mas isso nunca será o nosso papel convencer as pessoas a ficarem em São Tomé e Príncipe. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe das suas motivações e se entenderem, como dizia o Abdulai, que tem que sair, que vão. E nós vamos continuar a rezar que dê certo para todos. Porque aqui ou lá, o que importa é serem felizes. Exato. Se sentirem que são mais felizes a limpar o chão, a varrer a rua, a trabalhar no balcão ou a vender carvão, seja onde for, o importante é que sejam felizes. Para nós isso é o mais importante. Não fiquem tristes. Vamos trazer felicidades daqui a pouco. O triste aqui não é o triste do entristecer, da tristeza propriamente dita, não, para não ficarem assim meio dispersos, não é? E para alegrar um pouco mais, vamos ao encontro do Amorim Diogo. Bem, estamos de volta com o nosso tema em cima da mesa e ainda sobre esta questão da Academia de Líderes do Mundo, sobretudo a terceira edição, serão admitidos apenas 30 candidatos de 18 anos a 35, que deverão contribuir com 100 dobras. Quero falarmos um pouco sobre isso, um pouco mais. Sim, nós temos a meta ou a previsão de 30 candidatos para serem admitidos, mas já temos as candidaturas, já estamos a quase 50 candidatos. Portanto, vamos tentar ver como é que gerimos isso, fazer o filtro. E já agora, para as pessoas que já se inscreveram, os nossos agradecimentos. Até o final desta semana, deverão estar atentas aos seus e-mails, né? Vamos enviar ali o e-mail a confirmar da admissão ou não da candidatura, e a contribuição de 100 dobras é sinceramente algo simbólico, é o mínimo que podemos solicitar, pedir, mas é simplesmente para também demonstrarem algum compromisso, porque nós sabemos que às vezes estas coisas, as pessoas vão sem qualquer compromisso, algumas pessoas, e tiram oportunidade às outras. E pronto, sei que 100 dobras também pode não ser muito para muita gente, mas se calhar para alguns vai ser um sacrifício que terão que fazer. E por terem feito esse sacrifício financeiro, esperamos também possa ser mais um elemento para se sentirem responsáveis pelo compromisso que vão fazer e de fazer o percurso até o fim, porque são 6 seminários, não basta chegar no primeiro e depois no segundo já não vai e voltar lá meio, não. É para participar nos 6, salvo muito raras exceções, que, claro, analisando previamente, poderemos ver se justifica uma ausência no máximo. Mas é isso, vamos fazer o filtro e vamos ver quais é que serão os candidatos. O seminário, em princípio, será no Instituto da Juventude, em Santo Antônio, pelo menos o primeiro, está quase que confirmado assim. Nós vamos ainda fechar isso, ainda hoje, com o Instituto da Juventude, com o diretor, para certificar se efetivamente as coisas serão ali. Mas já falamos com a ministra da Juventude e com o próprio diretor, para já verbalmente, que deu-nos toda a abertura e o interesse de colaborar conosco para que a formação decorra ali. Muito bem.
E gostava também de fazer um comentário sobre a questão da presidência da juventude da CPLP, que São Tomé e Príncipe irá assumir. Sim, esta é uma temática que também nos interessa e nos deixa extremamente felizes enquanto jovens líderes, e ver o nosso país a assumir a presidência da CPLP e ainda mais com a temática juventude e a sustentabilidade, que tem tudo a ver com a Academia de Líderes Ubuntu, porque nós ainda não falamos, mas nós trabalhamos sobre 3 dimensões ou 3 princípios essenciais na Academia de Líderes Ubuntu. O primeiro, que tem a ver com a ética do cuidado, que tem ali três dimensões: o cuidar de mim enquanto pessoa, o cuidar dos outros, mas também o cuidar do planeta, que tem tudo a ver com a sustentabilidade que São Tomé e Príncipe propõe como tema da CPLP. Os outros pilares, já agora, que é a construção de pontes e a liderança servidora, já aqui abordado durante esta nossa conversa. Portanto, aproveitando desta oportunidade, na conversa que tivemos ontem com a senhora Ministra da Juventude, recordamos que em 2019 já teve uma iniciativa ao nível do IPAV, que é o nosso parceiro em Portugal e fundadora da Academia de Líderes Ubuntu, já teve uma iniciativa que foi a Academia de Líderes da CPLP, de jovens líderes da CPLP, que no fundo foi trabalhar os conteúdos da Academia de Líderes Ubuntu para jovens da CPLP, essencialmente naquela altura presidentes e representantes dos Conselhos Nacionais da Juventude. É uma iniciativa que aconteceu em 2019, veio a pandemia, nunca mais voltou a acontecer, e como São Tomé e Príncipe vai assumir a presidência, nós achamos que pode ser uma proposta bastante interessante e rica, que São Tomé e Príncipe deveria colocar na agenda dos seus trabalhos para incluir e trazer a juventude da CPLP para o nosso país, partilhar a experiência conosco e terem essa oportunidade também transformadora ao nível da liderança, que tem sido um desafio, não só em São Tomé, como ao nível dos países da CPLP e particularmente nos PALOP, se nós quisermos. Arlene, também a sua opinião em relação a este dia importante, São Tomé e Príncipe vai assumir a liderança. Gostavas também de dar uma opinião em relação a este dia importante, a este feito? Sim, é uma mais-valia para o nosso país, visto que assumir a presidência agora estão a liderar nesse caso. Eles têm que liderar e ser jovens líderes e servidores, né? E isso é muito bom, mas eles têm que ter em conta a juventude e sustentabilidade. Tem que ver a base, nesse caso, que somos nós, jovens de São Tomé e Príncipe, e ver a sustentabilidade deles. Como é que está? Jovem, sustentabilidade. Como é que será? O tema é pertinente, é muito pertinente, mas eles têm que tomar em conta a situação em que nós encontramos hoje em dia e capacitar mais os jovens nesse sentido de liderança. Muito bem. E em relação à academia, acreditamos que quase que tudo já foi dito, mas é importante nós vemos a questão um pouco mais aberta enquanto cidadãos e, pelo que eu percebi, ser líder da Academia Ubuntu não é somente quando estão em grupo, é também individual. Deram vários conselhos, é verdade, lançaram vários apelos a esta juventude, tendo em conta que o país está do jeito que está, mas tem sempre alguém a ligar agora a sua televisão. E é pensando nestas pessoas que gostava que, portanto, tecesses algumas considerações no sentido de apelar a estes jovens de hoje, sobretudo aqueles que, só para mudar um bocado, aquelas raparigas que acham que os seus sonhos não serão realizados, porque hoje estão a vender saldo, porque acabaram por engravidar, porque o marido deixou, porque o namorado foi embora, porque muitas outras coisas, porque não conseguiram concluir os estudos, e outra é porque toda amiga foi embora. Há sempre um problema que outra coloca à frente do seu próprio coisa, esquece de avançar. Enquanto jovem, mulher, líder, professora, enfim, educadora, quer deixar alguma mensagem a quem acredita que o seu sonho já morreu?
a mensagem que eu deixo é delas não desistirem. Porque das minhas experiências que eu já tive, eu própria já tive vários momentos de querer desistir, mas eu tive o apoio da família, também o apoio da academia, e eu não desisti. Desisti por quê? Porque, só porque eu engravidei, eu não posso continuar. Eu posso continuar sim. Há muitas raparigas agora no Liceu Nacional que eu já vi, engravidaram, mas elas levam o bebê para a escola. O bebê fica com serventa. Elas vão para a escola. É porque elas têm um objetivo a concluir. Elas querem terminar seu estudo para ser alguém melhor. Então, se você está passando por uma dificuldade assim grande, não desista. A dificuldade é uma das barreiras e as barreiras nós conseguimos quebrar. Então, o apelo que eu deixo é que as meninas, por favor, não desistam dos seus sonhos. Você é capaz. Eu sou porque tu és. Eu existo porque você existe. Eu preciso de ti. Pode não ser agora, mas futuramente eu posso a precisar. Estamos a perder muitos quadros. Você vai desistir agora, quem vai ocupar o lugar do outro? Você tem que ser persistente. Aqui é a capacidade de persistir. Se você ser persistente e ter a força de vontade e apoio, você consegue. Josemar Afonso, há jovens ainda que na diáspora, ou eu acho que melhor não seria isto, ainda que tenham saído daqui há poucos meses e na diáspora dizem que têm vergonha de São Tomé. E se isso vier a se traduzir em metamorfose, não teríamos um grande problema futuro? Não sei o que é que levam aquelas pessoas a dizerem isso. Né? Cada um tem lá os seus motivos, mais uma vez, e nós na academia valorizamos muito a história e a experiência de vida de cada um. Mas ainda assim, nós temos sempre um olhar, procuramos ter sempre um olhar positivo sobre as coisas, e nós trabalhamos muito isso. Todos nós temos defeitos, todos nós erramos. Aliás, nós dizemos na Academia Ubuntu, nós reconhecemos a nossa imperfeição e o que nós procuramos até é valorizar a imperfeição de cada um, porque é na diferença que nós também conseguimos construir coisas mais ricas e mais belas até, se nós quisermos. Mais uma vez digo, muitas vezes o que diferencia é a forma como nós olhamos para a coisa. Ver neste telemóvel partido e passado uma cola, digo esta cola rápida, como nós dizemos, muita gente vai ver, não, ele está com um telemóvel partido, mas há quem vai ver, não, ele tem um telemóvel partido, mas com uma barra, com uma mancha ali diferente. Então é diferente, às vezes é o nosso olhar e a forma como nós queremos encarar as coisas. Portanto, depende da história de vida de cada um e cada um terá lá os seus motivos. O que eu acho, e é bom também sublinhar isso, nós temos virado a nossa mensagem para os jovens, mas nós não podemos e não devemos retirar a responsabilidade de quem nos dirige, porque está nas mãos dessas pessoas construir o futuro de um país. E por mais que nós queiramos, por mais que nós trabalhemos com a comunidade, com os jovens, com os vendedores de saldo, com os trabalhadores, se os dirigentes não tiverem políticas públicas que possam ter impacto, e mais do que isso, que cada pessoa sinta um impacto nas suas vidas, nós estaremos todos a fazer um trabalho de água com cesto. E nós estamos todos os anos, muitas vezes, a lançar esperanças e a vender sonhos às pessoas. E o que está a acontecer agora não é nada mais, nada menos de falta de resultado. 48 anos depois, muita gente continua a acreditar que São Tomé e Príncipe parece não ter solução. Porque todos os anos dizem-nos para ter esperança, que o próximo ano vai ser diferente. Então, se calhar chegou a hora. E eu, por acaso, ainda hoje estive a ver uma atividade que fizemos há 2 anos, estava eu ainda em Portugal, com um grupo de jovens que também estávamos a organizar na altura, organizamos uma conferência e eu ouvia a ex-primeira-ministra Maria das Neves, porque o desafio que nós lançamos para ela e para outros dirigentes ou ex-dirigentes do país era olhar para as próximas décadas de São Tomé e Príncipe. E o engraçado foi que o discurso a mensagem que ela passou há 2 anos, agora há quase 3 anos, é praticamente tudo igual que está agora. Quer dizer, o país praticamente não mudou, não evoluiu. E nós não podemos esperar para daqui a mais um ano vir com o mesmo discurso. É hora de mudar,
é hora de agir, é hora de esperançar São Tomé e Príncipe. E todos nós temos que fazer a nossa parte e desempenhar o nosso papel. Muito bem. Já vamos terminar daqui a pouco, mas antes temos ainda este intervalo com uma musiquinha. Quando voltarmos, já sabem, é para fecharmos. Vamos à música, já voltamos. E eis que chegou a última parte do nosso programa de hoje. Estamos a lidar com a terceira edição da Academia de Líderes Ubuntu, com Josemar Afonso e Arlene Martins, ambos líderes Ubuntu. Vamos às escolas. Como é que está esta academia nas escolas e quais são os projetos para a escola? Fale-nos um pouco disto. Sim, uma das vertentes da Academia de Líderes Ubuntu é também o Ubuntu nas escolas. O que é isso? É basicamente a adaptação do método Ubuntu, que é muito virado para jovens, acima dos 18 aos 35 anos, mas é uma versão adaptada a adolescentes que estão ainda na idade escolar, sobretudo nos liceus para já, embora já exista também no ensino secundário. É uma experiência que tem sido desenvolvida com muito êxito em Portugal, particularmente. Está em mais de 400 agrupamentos de escola, e é bom dizer que em Portugal, quando se diz agrupamento de escolas, quer dizer, imaginemos aqui em São Tomé, Água Grande, são todas as escolas de Água Grande que podem fazer parte de um agrupamento de escola, por exemplo. Então, são milhares de jovens estudantes que têm passado pela formação Ubuntu nas escolas. E mais do que isso, ela é direcionada para professores, educadores e toda a comunidade educativa, na verdade, ou seja, diretores, professores, assistentes, psicólogos, serventes, todas essas pessoas que se sentem atraídos pela metodologia, pela filosofia Ubuntu, inscrevem-se, passam por uma formação de formadores e depois trabalham com os alunos na escola, com o apoio, naturalmente, da academia propriamente dita. E o que é que isso tem resultado em Portugal e que nós queremos, estamos a tentar trazer para São Tomé e Príncipe? É a transformação do ambiente escolar num ambiente mais saudável, num ambiente com maior harmonia, cooperação e amizade entre professores, diretores e alunos, que é um desafio que nós já vimos, as autoridades já reconheceram que o ambiente escolar em São Tomé e Príncipe tem estado a degradar-se a cada ano. E nós já há algum tempo que apresentamos essa proposta para as nossas autoridades e esperamos também ter essa oportunidade de trabalhar nas nossas escolas, ajudando e dando aos professores outras ferramentas para poderem lidar e relacionar com os estudantes e vice-versa. Os estudantes também a verem os professores como figuras efetivamente de referência e não só aquele que chega na sala de aula para ditar a matéria e às vezes para reprimir quando o aluno falha. É possível, com a metodologia Ubuntu, criar um ambiente escolar mais saudável e mais harmonioso também em São Tomé e Príncipe. Portanto, temos essa proposta e esperamos que venha a ser acolhida pelas autoridades. Então, estamos a chegar ao fim, para não dizer que já estamos no fim. Arlene, já falaste, claro, já deixaste alguns apelos, e pedir-te para lançar mais um apelo seria mesmo que pedir para que já disseste. Mas pronto, as suas últimas para hoje. As minhas últimas para hoje, que nós todos somos agentes de mudança. Nós devemos fazer, cada um de nós fazer o seu papel e que consiga pelo menos não ser somente um grão de areia no meio, né? Fazer a diferença. É tudo. Venham para a nossa atividade, né? No dia 29, já vai ser no dia 29. As pessoas que não inscreveram, faça a sua inscrição. Josemar já disse que já passou 50, erra só 30. Mas vamos fazer tudo possível para vos acolher. Como se inscrever? Tem um link. É isso, também essa mensagem que eu queria deixar para fechar. Quem quiser se inscrever, para já tem de recorrer às nossas redes sociais, nesse caso, pesquisar no Facebook Academia de Líderes Ubuntu, é a nossa ISTP, nesse caso, é a nossa página oficial e tem lá a publicação com o link para a inscrição. Para já temos feito inscrição apenas online e porque já estamos além do número previsto de inscrito, só vamos aceitar mesmo as inscrições que vierem por este meio, online.
Portanto, é só clicar no link, preencher com os vossos dados e tem ainda alguns dias. Durante este fim de semana vamos notificar a todos que forem selecionados do local, da hora e das condições e de como deverão aparecer no primeiro dia para participarem nesta formação. Correto. Portanto, acreditamos que já é tudo, não é? Sim, para fechar mesmo, renovar o agradecimento a ti, à TVS e particularmente ao programa, por mais esta oportunidade de partilharmos aqui sobre a Academia de Líderes Ubuntu. Agradecer particularmente ao Instituto Padre António Vieira de Portugal, que tem sido a nossa parceira por excelência, tem nos motivado bastante para continuar com a Academia aqui em São Tomé e Príncipe, particularmente na pessoa do diretor da Academia Ubuntu, Rui Marques, que é uma pessoa excelente, que eu acho que todos deveriam procurar e seguir, a Mônica Rocha Melo, a Francisca Assis Teixeira e muitos outros da Academia Ubuntu de Portugal que cooperam conosco. E em São Tomé e Príncipe, a todos os Ubuntus que já passaram nas 2 edições de formação, este apelo para que aqueles que deixaram adormecer o espírito Ubuntu, que possam fazê-lo florescer e renascer. Porque São Tomé e Príncipe precisa de nós, São Tomé e Príncipe precisa do Ubuntu e nós temos a missão de esperançar São Tomé e Príncipe. Voltem à vossa casa, juntem-se a nós para que nós possamos proporcionar ao próximo grupo uma experiência efetivamente transformadora com o Ubuntu. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer trabalhar para cada um de vocês. O encontro fica marcado para as próximas oportunidades. Estamos na sua televisão, ou seja, na sua tela, na sua TV, todos os dias, entre as 10 e as 12 horas. Portanto, não há motivos de queixa. Vamos continuar assim e outras rúbricas do programa brevemente iremos reanunciar. Por agora é tudo. E vamos ao encontro do GAPA. Em nome de toda a equipa, um bom almoço antecipadamente.